E aí pessoal, beleza? Eu sou o Heráclito e vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre mitologia na perspectiva de Joseph Campbell. Como sempre, né? Antes de começar o vídeo, vocês puderem dar um joinha, puderem se inscrever no canal se não for inscrito, né? Ativar notificações, essas coisas tudo que vocês já sabem. Seria muito legal. Fico muito agradecido. Ajuda. Bom, hoje eu vou falar com vocês sobre a noção do Campbell de monomito. O termo monomito, segundo Campbell, ele retira do James Joyce. A obra do Joyce foi muito influente para ele, né, em vários aspectos. Naquilo que o Joyce considera estética. O primeiro livro dele foi... Até mostrei aqui para vocês, né, o Skeleton Key de Finnegan's Wake. Deixa eu ver se está aqui. Tá, não. Foi um livro para explicar um dos livros do Joyce, né, o Finnegan's Wake. Mas o próprio Campbell também admite, o termo monomito, ele é a mesma coisa que arquétipo para Jung, né? Mas eu vou tentar explicar utilizando os termos utilizados pelo próprio Campbell, né? E obviamente falar um pouco sobre Jung. O que o Campbell vai entender como monomito, né? Ou arquétipo, é a existência de mitologemas, né? O próprio Jung admite que ele não foi a primeira pessoa a pensar na ideia de arquétipo. O termo arquétipo ele gera algumas dificuldades, porque ele é um termo platônico. O próprio Jung afirma isso no volume 9, A Natureza da Psique, né? Porque em termos filosóficos, que não são os termos utilizados por Jung, arquétipo é uma paráfrase explicativa para o eidos platônico, né? Para as ideias platônicas. Mas o Jung não era platônico, tampouco metafísico, a despeito de algumas pessoas tolamente pensam, né? E dele afirmar ad náusea na obra de que ele não é, e o método dele não tem absolutamente nada a ver com isso. Mas eu estou falando de outras coisas aqui. E o próprio Campbell gostava de utilizar alguns autores para explicar isso, que o Jung falava que já haviam pensado nessa ideia antes dele. Como, por exemplo, Adolf Bastian, né? Então, quando a gente está falando de monomito, o que a gente está falando? Fica fácil entender utilizando o pensamento do Bastian, né? Que era um médico, antropólogo, linguista, viajante, né? Aqueles intelectuais do final do século XIX que eram tudo, faziam tudo, pensavam tudo, né? O Bastian, como ele era um viajante, ele se deparou com diversas culturas em que ele percebeu que você tinha, entre aspas, muitas aspas, a mesma história, mas que aparentemente era contada de formas diferentes. Dizer que é a mesma história é complicado, estou falando aqui só em termos didáticos, né? O que você tem na realidade é a mesma estrutura fundamental, né? A mesma estrutura com que a narrativa se organiza. E para explicar essas similaridades, né, o Bastian cunhou dois termos, né? Elementar Gedanke, pensamento elementar, e Volksgedanke, pensamento popular, pensamento folclórico. O que é isso? Você vai ter uma determinada história em que ela vai ter um tema, um mitologema. Por exemplo, a viagem noturna sob o mar, a fuga mágica, a preciosidade dificilmente alcançada. Todos esses são grandes temas. A Bela e a Fera, né? O tema da redenção do feminino, etc, etc, etc. A temática do herói, são todos mitologemas, né? E esse tema fundamental, ele vai existir por trás, né, no pano de fundo, de todas as histórias. Esses grandes temas, esses grandes mitologemas. Só que elas vão se apresentar utilizando os elementos da cultura e da geografia daquele povo, daquele local, né? Daquele tempo e daquela latitude. Sendo assim, o Campbell até usa o seguinte exemplo. Imagine que você vai assistir Hamlet. Só que você assiste Hamlet em Nova York com uma companhia de judeus nova-iorquinos que interpretam Hamlet. E aí um dia você vai à China e vê um grupo de chineses interpretando Hamlet. É muito diferente, mas você sabe que é a mesma história.
apesar de que os elementos da cultura, do idioma, vão fazer com que a coisa pareça ter uma grande variação. Mas são variações sobre o mesmo tema, né? E, nesse sentido, é como se você tivesse uma estrutura fundamental, que é o que o Bastian chamava de pensamento elementar. A Von Franz até criticava essa definição de pensamento, quer dizer, o Bastian devia ser um tipo de pensamento, porque o arquétipo não é só um pensamento elementar, ele também é uma intuição elementar, um sentimento elementar, etc. Ele é muito mais complexo do que simplesmente um pensamento, né? Mas você tem como entender isso. Então, o mesmo mitologema, você vai ter... Vou pegar duas coisas aparentemente bem diversas, mas é o mesmo mitologema. Na Chapeuzinho Vermelha, ela sendo devorada pelo lobo junto com a vovó, você tem um mitologema muito parecido do Pinóquio sendo engolido pela baleia, Jonas sendo engolido pela baleia, ou os vários mitos esquimós em que o corvo é engolido pela baleia. Então perceba que você tem, nesses aspectos, o fato de você estar no ventre do monstro e a viagem noturna sob o mar, né? Ou as diversas mitologias, especialmente nos mitos indígenas, de fuga mágica, né? Ou o mitologema dos irmãos, dos gêmeos, né? Que precisam reencontrar o pai, né? Você tem tanto o mito dos Navarro, do reencontro ao pai, quando você tem o mito grego do Faetonte, né? Que vai buscar o pai. Uma vez eu estava ministrando um curso, né? Um mini curso, na verdade, de introdução à psicologia junguiana, e aí eu estava e a gente começou a falar sobre a interpretação dos sonhos. Acho até que era um mini curso de interpretação dos sonhos, agora vocês vão me perdoar a falha na memória. E aí um amigo trouxe um exemplo de uma colega que tinha falado para ele, que ela dirigia, no sonho ela dirigia o carro da mãe e batia o carro, né? Nesse sonho você pode perceber um tema arquetípico, que é justamente o tema do Faetonte. Ele pede para dirigir o carro de Apolo, né, o carro que conduz o Hélios, o Febo Apolo, e ele não tem capacidade, ele quer assumir o local do pai sem ter a capacidade de conduzir o carro do pai, e ele morre por conta disso, né? Então, no sonho, você tem um ressurgimento espontâneo desse mesmo tema, de assumir o comando da carruagem, do carro, do veículo, no caso era um progenitor, a mãe, e bater, né? E não está à altura da tarefa, né? E perceba que isso, e o Campbell vai dar grande ênfase nisso, que os mitos, eles são coisas vivas, no sentido em que os pacientes da psicanálise, quando tem seus sonhos interpretados, você tem uma prova cabal de que os mitos, eles não são um artigo de antiquário, de que eles não são algo pertencente exclusivamente ao passado, mas que eles são partes estruturantes e fundamentais da existência humana, de que eles não apontam para fora, como eles parecem apontar, mas sim que eles apontam para dentro, para uma estrutura humana fundamental, transcultural, transhistórica, mas que simultaneamente vai estar sempre se reatualizando de maneira histórica, de maneira temporal, de maneira geograficamente circunscrita. E essas manifestações folclóricas, elas envelhecem, elas precisam de modificação. Porém, a estrutura fundamental, ela não envelhece, ela permanece sempre a mesma, apesar de que nós não temos um contato direto com essa estrutura. Nós só temos o contato com as suas manifestações. As pessoas podem se perguntar, mas como é que surgiu isso? Quando eu penso em estrutura, a estrutura é algo sincrônico, ou seja, fora do tempo. Então eu não tenho como pensar na origem da estrutura, porque na hora que surge o aspecto temporal, eu já pressuponho o aspecto sincrônico. O aspecto diacrônico já pressupõe o aspecto sincrônico. Então, a pergunta pela origem da estrutura é perdida.
Se eu penso que ela surgiu do acúmulo de experiências, eu estou só sendo lamarquista. Eu estou só imaginando que seria a mesma coisa que dizer que se eu começar a cortar os rabos do cachorro, uma hora o cachorro nasce sem rabo, né? Isso não tem sentido, porque seria falar em ideias herdadas, e ideias herdadas não existem, né? O que eu tenho, na realidade, é essa estrutura, porque nós já nascemos com um cérebro altamente complexo, e não só a nossa estrutura material é complexa, né? A nossa estrutura psíquica, espiritual, ela também é profundamente complexa. E nós já vamos nascer com essa predisposição atemporal para um comportamento humano típico. E é isso ou que o Mous, né, um dos patriarcas da antropologia, vai chamar também de mitologema, ou seja, uma categoria da fantasia, são categorias da fantasia. E o Campbell era pesadamente influenciado pela psicologia do Jung, né? E aí ele vai se utilizar, talvez por questões sentimentais, subjetivas, da nomenclatura do Joyce, monomito, porque o Joyce estava falando de mito especificamente, né? Mas ele admite que toda a lógica do monomito é a lógica arquetípica do Jung, né? Então, sempre que ele está falando de monomito, no fundo ele está falando de arquétipo, de um aspecto psicológico, né? De uma estrutura psicoide, ou seja, similar ao psíquico, mas não psíquica, que você vai ter que supor como uma estrutura sincrônica, ou seja, fora do tempo, mas que vai permitir uma manifestação desse comportamento humano típico, especificamente no que diz respeito à fantasia mitológica, né? Eu não sei se eu estou complicando falando assim, mas é assim que eu sei falar. E para o Campbell, né, vai ser exatamente como para o Bastian, ou para o Jung, ou para o Mous na sociologia. Vai existir um monomito, ou seja, vai existir nos bastidores da consciência uma estrutura a priori, sincrônica, transhistórica, transcultural, que vai estruturar a manifestação da fantasia mitológica, que a fantasia mitológica, ela é cultural, ela é histórica, ela é geograficamente delimitada, mas ela guarda uma relação com isso, né, que é imorredouro. Para utilizar a fecunda expressão do Joyce ao falar de arte, é algo de grave e constante no sofrimento humano, né? Porque, como afirmava Jung, um dos paradoxos que nós nos deparamos ao lidar com a alma é que o inconsciente é simultaneamente a fortaleza do conservadorismo e, paradoxalmente, antinomicamente, a origem de toda inovação, de toda a criatividade, né? Então, essa estrutura é extremamente conservadora, mas a sua forma de manifestação ela é infinita. Uma vez estava explicando isso para uma amiga e ela perguntou, mas será que os arquétipos não mudam? Eu disse, não, assim é como o DNA. O DNA é sempre aquelas mesmas bases, mas a quantidade de pessoas diferentes que podem surgir daquela combinação é infinita. É por isso que o Jung falava é uma forma vazia, né? Ou por isso que ele comparava ao líquido mãe do cristal, né? Que daquele líquido mãe você sabe que vai surgir uma determinada estrutura cristalina já pré-estabelecida, mas ali não tem nada, né? É absolutamente imaterial. E é isso, né? É isso que o Campbell vai chamar de monomito. É por isso que ele vai falar das máscaras de Deus, porque todos os mitos são máscaras para essa estrutura fundamental que escapa completamente à nossa cognição, que nós só podemos supor, que não é psíquico, que não é cultural, mas que está no pano de fundo, é o pano de fundo psíquico inexpresso, e que garante justamente que os mitos falem não só a uma determinada cultura, mas a todas, porque ele é o tipicamente humano, ele é o humano demasiado humano, né? E é muito importante perceber isso, é por isso que é o herói de mil faces. Em certo sentido, é o mesmo herói com milhares de faces, mas cada face, paradoxalmente, é um herói diferente, porque ele vai dar uma inflexão psicológica específica para este herói
que se esconde e ao mesmo tempo se revela por trás dessas milhares de faces. A perspectiva paradoxal é muito importante você perceber, porque do contrário você cai em unilateralidades bobas, em incompreensões bobas, né? E essas incompreensões bobas eu acho muito cansativo lidar com elas hoje em dia. Tanto o Campbell quanto o Jung, eles se aferravam muito aos fatos. E quando você olha para os fatos, ao invés de ficar discutindo o sexo dos anjos, as coisas são muito, muito claras, né? E foi isso que o Campbell fez, levantou milhares e milhares e milhares de mitos, né? E estudou com afinco esses fatos que apontam para essas coisas, né? Bom, pessoal, então acerca do monomito é isso. No próximo vídeo eu vou tratar com vocês da jornada do herói. Então vai ser um vídeo bem mais longo, né? Vai ser um vídeo bem mais... com muito mais coisa, né? Porque é uma coisa um pouco mais complicada, as pessoas têm muitas dúvidas e muita curiosidade. E é isso. Muito obrigado. Valeu. Falou.